Com a palavra. Boa tarde a todos e todas. Agradecer muito o convite. Ficamos felizes de estar aqui presente na casa do povo brasileiro. Agradecer ao Flávio Arns pela disponibilidade de estar nesse momento com vocês. Saudar a Manuela, que saiu, a Luísa, a Márcia e o Ricardo. E destacar que na última vez, Flávio, que tivemos nessa casa, nós viemos aqui pedir para vocês retirar a educação do arcabouço fiscal. E viemos aqui hoje agradecer pelo movimento de vocês de retirar naquele momento a educação do arcabouço. Então é importante também destacar este momento que nós tivemos na sessão da Comissão dos Direitos Humanos com o senador Paim, onde expressamos a nossa vontade de retirar a educação do arcabouço, e esta casa brilhantemente atendeu ao clamor popular e assim procedeu. Bom, já foi dito aqui pelos meus colegas, pelas minhas colegas e pela estudante, muitas coisas em relação à assistência estudantil. E nós queremos reforçar algumas questões, além de trazer questões novas. Por exemplo, como a falta de assistência estudantil afeta a nossa atividade docente, o nosso dia a dia, de duas formas centralmente. Primeiro, a evasão, que já foi destacado aqui. Então, a evasão nas universidades, nos institutos federais no Brasil está altíssima, e nós precisamos encontrar alternativas para que esses estudantes permaneçam lá. Segundo ponto é a dedicação aos estudos. Estudante nenhum consegue se dedicar integralmente aos estudos se a sua principal razão da existência é a sobrevivência. Então isso afeta as nossas atividades acadêmicas centralmente, e é muito ruim para a universidade e para a população como um todo. A evasão dos alunos é um problema para nós na universidade, para os professores, para as direções das universidades, mas também para a sociedade brasileira, porque ela traz prejuízos financeiros, uma vez que coloca o aluno para dentro e ele não permanece, acaba evadindo. Mas principalmente o prejuízo maior, na nossa avaliação, é para os próprios estudantes e seus familiares, que acabam vendo o sonho da educação superior acabado. Quando ele é levado à universidade, ele acaba vendo o seu sonho, o sonho da sua família, extinto. A assistência estudantil, ela é fundamental para o bom desenvolvimento das atividades acadêmicas e, infelizmente, felizmente, está atrelado ao orçamento das universidades e dos institutos federais. As nossas instituições precisam ter orçamento adequado para garantir a permanência dos estudantes a partir de assistência estudantil. Para vocês terem uma ideia, em 2023, já foi dito aqui pela reitora, o nosso orçamento ele é aproximado ao de 2007. No período que nós tínhamos 50% menos de aluno, nós tínhamos muito menos professores técnicos e muito menos instituições de ensino neste ano. Em 2013, o orçamento por aluno no país chegou a R$ 14.116. Hoje, este orçamento por aluno está em R$ 5.400, sendo que ele é mais baixo do que era em 2003, quando era R$ 6.800. Então nós tivemos, e a assistência estudantil é duramente atacada por essa retirada de dinheiro da educação superior que ocorreu ao longo dos últimos anos. Nós vivemos desde 2015 para cá uma decadência em relação aos investimentos na educação pública do país. Nós criamos muitas políticas de acesso às universidades, políticas de cota, as ações afirmativas, e essas só serão, na nossa avaliação, viáveis se as nossas instituições de ensino, se os nossos reitores, reitoras conseguirem recursos financeiros para garantir que os alunos não evadem.
é muito caro para a sociedade, uma vez que a gente coloca os estudantes para dentro da universidade e a gente não tem condições de mantê-los na universidade. Para você ter uma ideia, Flávio, senador, ao longo dos últimos anos, nós vimos comunidades universitárias e de institutos federais fazendo campanha nas comunidades para arrecadar alimento para os estudantes. Isso acontece cotidianamente, tal como aconteceu, os meus colegas aqui da UFPA, na Unilab, recentemente. A Unilab, na Bahia, ficou uma semana sem o restaurante universitário e os alunos tiveram que fazer greve de fome para poder reabrir o restaurante universitário. A Universidade Federal de Ciências de Saúde de Porto Alegre fez campanha de arrecadação de alimentos para doar para os estudantes. A Unipampa, no sul do Rio Grande do Sul, fez campanha de arrecadação para doar para os estudantes, para garantir a permanência dos estudantes. E nós estamos falando de algo mínimo, que é a alimentação. Nós não estamos nem falando aqui o que já foi dito, das mães que têm os filhos que tem que trazer para a universidade, para os institutos, para conseguir fazer a formação. Então, é espaço adequado para essas crianças, é estruturas diferentes, porque ao longo dos últimos anos, felizmente, ocorreu uma modificação central na estrutura da universidade pública no país. Flávio, a universidade se pintou de povo. O povo está dentro da universidade hoje. Só que tem muita gente que não tem condições mínimas financeiras de viabilizar os filhos na escola. Nós estamos vivenciando alguns problemas, e eu sou de Porto Alegre, além das enxurradas que nós estamos vivenciando lá, nós temos alguns governantes que não gostam muito de educação. O prefeito de Porto Alegre retirou o passe dos estudantes, retirou a assistência de transporte para uma faixa de estudantes que não conseguem chegar às universidades, porque não tem dinheiro para comprar passagem. Esses estudantes acabam evadindo da universidade. Eles passam, vêm adentro à universidade e no primeiro ou segundo semestre eles já evadem por causa da falta de condições estruturais na família para ele se manter. Então, nós estamos aqui dizendo que, ao longo dos últimos anos, as políticas de acesso que nós criamos, que modificaram a estrutura da universidade no Brasil, a professora do CONIFES apresentou a rede federal do ensino superior, dos institutos, levou institutos federais a muitos cantos desse país, ainda faltam alguns que não estão contemplados, mas nós precisamos fazer com que essa rede funcione. E nós não vamos conseguir fazer com que a rede funcione, porque nós temos problemas estruturais, que é a falta de dinheiro. Ou seja, nós ampliamos as instituições de ensino, ampliamos as vagas, colocamos mais professores, mais técnicos e mantemos os recursos. Não tem mágica. Não existe mágica para administrar o processo. Isso, por exemplo, afeta a falta de recurso. Há uma matéria que saiu hoje no meu jornal, num jornal em Porto Alegre, que a URGS está com problema na estrutura interna, salas e auditórios alagados por causa da chuva, mas principalmente pela falta de manutenção dos prédios. Então, ou nós temos um cobertor mais comprido, ou as minhas reitoras irão puxar o cobertor para tapar o peito e vão destapar os pés. Não é viável. E eu acho que nós precisamos dialogar fortemente com o Senado e a Câmara para ver como que nós encontramos a melhor alternativa para garantir que os bons investimentos que foram feitos ao longo dos últimos 15 anos nesse país não se percam. Porque nós estamos vendo perder. Quando a gente vê um aluno entrando na universidade e logo na sequência saindo da universidade sem o diploma, nós todos devemos refletir. Afinal, o que está acontecendo? Isso é muito importante, porque eu já disse aqui, são investimentos que estão sendo, talvez, jogados fora.
Nós 15 colocamos segundos. eles para dentro, mas não conseguimos investir. Mas principalmente, nós estamos perdendo mentes. E isso é importante, nós temos cuidado. Para concluir, não se faz educação pública gratuita de qualidade sem dinheiro. Não se desenvolve o país sem investir em educação. Para nós está claro que investir em educação é o melhor caminho para o desenvolvimento do país. E é isso que o Senado Federal e a Câmara Federal precisam urgentemente dialogar com o governo para aumentar os recursos da educação pública no Brasil, principalmente nas universidades e institutos federais, sob pena de colocar de lado ou jogar fora, inclusive, projetos muito bons que aconteceram ao longo dos últimos anos, que era uma perspectiva de fazer bons investimentos, criar universidades, criar institutos, e agora a gente não tem condições de mantê-los. Nós precisamos manter as instituições, nós precisamos manter os alunos nas instituições e nós precisamos manter uma comunidade harmonizada em termos de ação. As universidades e os institutos federais fazem bem ao país. Os estudantes dentro dessas instituições fazem bem ao país. E é isso que nós devemos defender. Mais recursos para as nossas universidades e institutos federais.